Verdades que ninguém te contam acerca de um término de relacionamento, da dor que você sente quando termina um relacionamento. Fique até aqui que eu vou falar sobre dependência emocional e um certo vitimismo na questão da dependência emocional. Baseado no atendimento que eu tive, um senhor de 79 anos de idade me procurou todo frustrado, angustiado, acerca de um término de casamento de 51 anos de relacionamento, onde ele não aceitava, sentia muita dor e sentia muita raiva, muita angústia acerca desse término de relacionamento, mas culpando totalmente o outro lado, né, ou seja, a esposa ou ex-esposa dele, desse relacionamento que não foi bem resolvido durante esses 51 anos de idade. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para você, trazer 5 pontos acerca de dependência emocional que talvez ninguém te fala sobre isso. Talvez muitas pessoas digam, a culpa é do outro, a culpa é dos dois, mas é muito além daquilo que você imagina, é muito além daquilo que você percebe. O primeiro ponto que eu quero trazer acerca de dependência emocional, de um término de relacionamento, a dor, a angústia que você sente por dentro, é que a dor revela quem você é e não quem o outro é. Veja só, nesse tratamento, nesse dia que eu atendi esse senhor, quando ele falava, eu interpelei ele e disse assim, olha, muito do que acontece em relação ao relacionamento e a dor que você está sentindo, fala muito mais sobre você do que a pessoa com a qual você se relacionou, terminou esse relacionamento de 51 anos. Porque muitas das vezes, claro, o luto existe, a dor existe, isso é normal e é saudável passar pela dor, pelo luto, mas a potencialização de um relacionamento que já estava fracassado há mais de 20 anos, e mesmo fracassado, ele não gostava dela durante esses 20 anos, já não tinha um relacionamento saudável, relacionamento sexual por mais de 20 anos, ou poucas vezes durante esses 20 anos, fala muito sobre o término dele, principalmente fala muito sobre a dor. Essa dor que ele carrega, muitas vezes se refere ao passado dele. A dor da rejeição, a dor da angústia, a dor do abandono, vinculado muitas vezes na infância. Tudo que você sente em relação a outra pessoa, seja em um relacionamento amoroso, seja numa amizade, seja num trabalho, num companheiro de trabalho, fala muito mais de você, daquilo que você não venceu como dor, do que propriamente dita a outra pessoa que supostamente te causou essa dor. Então, entenda que muito fala do que é de você. Na hora de sentir a dor, que você sente a angústia, sente a aflição, sente o término do relacionamento, lógico, é normal o luto e a dor, porque né, é um relacionamento, é a dois. Mas se pergunte se a dor que você está sentindo, aonde está a origem dela? Porque muitas vezes a origem dessa dor fala do que você está sentindo desde lá da sua crença que estava vinculada à infância do seu pai, da sua mãe, do ventre da sua mãe, uma rejeição, um abandono ou um padrão de comportamento que você está repetindo, repetição de comportamento. Segundo ponto, acerca de término de relacionamento, de vitimismo, culpar os outros acerca da dor, da separação, da aflição, de toda a angústia, é uma fuga emocional. Porque eu tiro a minha responsabilidade e coloco no outro. Eu tiro a minha culpa ou a autorresponsabilidade de sarar aquela culpa para botar no outro. Reflete sobre isso. Quando você assume a dor, quando você assume a responsabilidade, você também assume a responsabilidade e o padrão de se curar dessa aflição, dessa dor. Eu tenho um professor chamado Masaru Ogata, que ele tem uma frase muito bacana.
E ele diz assim, olha, tudo o que você precisa está dentro de você. A dor não pode só estar vinculada ao outro, a culpa não é do outro. Olhe para dentro de si, vincule para dentro de si e se pergunte, por que eu estou sentindo o que estou sentindo? Terceiro ponto, ninguém te prende por mais de 20 anos, como é o caso desse atendimento que eu tive com esse senhor. A prisão a uma pessoa está muito vinculada à dor que eu carrego, à dependência emocional. Quantos são os atendimentos que eu faço sobre dependência emocional? Quantos tratamentos eu faço sobre liberação, divórcio energético? E todos eles estão vinculados à pessoa. Ciúmes obsessivo, patológico, tudo está ligado às dores relacionadas a si mesmo. Porque o que eu projeto no outro parceiro está uma expectativa emocional de uma visão minha acerca da minha projeção. Não necessariamente a outra pessoa é o que é para mim, mas sim aquilo que eu projeto nela. Então, quando eu olho para dentro de mim, quando eu reflito as minhas dores, quando eu penso o que está acontecendo comigo para eu estar sentindo essa dor, eu consigo então identificar os focos e trabalhar ela para ser curado da minha dor emocional. Mas você precisa muitas vezes, e a maioria das vezes, de uma ajuda de um profissional. Sozinho não é fácil. Quarto ponto, raiva é a dor mal elaborada. Raiva, ódio num término de relacionamento. É uma força, é um sofrimento disfarçado, em que eu culpo a outra, além de eu abaixar muito a minha frequência emocional, eu acabo culpando muitas outras, tornando-se vítima da manipulação desse sentimento dentro de mim. Eu não libero ela para eu também ter um outro patamar de vida ou um outro relacionamento, porque eu estou vinculado à dor desse relacionamento. Eu atendi, há uns anos atrás, uma senhora que fazia 30 anos que tinha se divorciado e tinha casado outras 2 vezes depois desse divórcio. E quando ela chegou para eu atender ela, ela falou assim, mas porque meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, porque meu marido era tóxico, porque meu marido fazia pressão psicológica, abusos, né, emocionais, físicos. Eu falei para ela bem assim, tá, mas quanto tempo você está casado com ele? Não, eu já me separei há 30 anos. Aí eu questionei novamente para ela, e por que você chamou ele de seu marido? Não, eu não disse que ele é meu marido, ele é meu ex-marido. Nesse dia o filho dela estava do lado e falou assim, mãe, você falou marido. Ou seja, ela ainda não se divorciou dele. Energeticamente, ela está sofrendo as dores daquele passado. Mas quem sofre a dor? A pessoa, si mesmo. Ela não se olha para si mesmo. Ela tem a tendência de colocar a culpa nos outros. Não estou tirando também a culpa dos outros, mas quando você olha para si mesmo, do sentimento que você vincula a esse padrão de comportamento, você consegue se livrar dessa dor. A cura começa, e esse é o quinto e último ponto, quando você para de culpar os outros, quando você para de se culpar e passa a entender a motivação dessa dor, passa a entender o porquê dessa dor, o porquê que ela está ali, o porquê que é tão forte, o porquê que ela está potencializada. Às vezes é uma autoestima baixa, às vezes é uma dor da rejeição vinculada lá com os pais, às vezes é uma repetição de padrão familiar, às vezes é a dor que você sofre pela sua mãe ou pelo seu pai que foi traído pelos seus pais, né, por um dos pais, né, o pai ou a mãe. Ou às vezes também é um grande amor frustrado que você teve na adolescência, na infância ou na fase adulta, em que você repete comportamentos em outros relacionamentos. Fica aqui essa dica e até a próxima. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você gostou, curta e comenta aqui embaixo sobre este assunto.